sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do InvestidorCast, o podcast do Você Investidor. Eu me chamo Clayton. Eu me chamo Eduardo. E hoje nós temos um assunto interessante aqui que nós vamos falar a respeito da grande crise, né? Será que realmente nós temos uma possível grande recessão, que vem se falando muito, principalmente depois de 2020, que nós tivemos uma recessão que afetou todos os mercados, mas ao mesmo tempo, se falando no mercado de capitais, se recuperou relativamente rápido. Em questão de 6 meses, você já tinha um mercado devolvendo boa parte da grande queda, né? Tivemos uma queda em V, podemos falar assim, né? Ela caiu e logo voltou. Mas agora, vários indicadores foram se deteriorando, podemos falar assim, de 2020 para cá. E muito se fala que Estados Unidos vai entrar em crise, recessão, entre outras coisas. Isso vai afetar muito vários mercados, inclusive mercados que envolvem mais voláteis, como de criptoativos, projetos mais arrojados, como de metaverso, entre outras coisas. Então, quero trazer aqui para o Eduardo já uma pergunta para ele começar a responder sobre isso. Como que está, de modo geral, a nossa economia? Será que tem realmente uma crise chegando? O que você acha sobre isso? Então vamos lá. Como você mesmo trouxe ali em 2020, né, a gente já tinha vários indícios, né, várias pessoas, vários analistas prevendo uma crise, né, porque a economia estava se deteriorando ali em 2019, 2020, as coisas já não estavam boas. Só que aí veio a pandemia. E a pandemia meio que mascarou isso, porque a pandemia, querendo ou não, é uma crise, né? Porque é uma crise de saúde, né? Só que ela derrubou os mercados, mas essa derrubada dos mercados, essa derrubada da economia, ela não foi referente ao que já estava acontecendo. Na verdade, ela foi somente como é que eu posso dizer, um estimulante para piorar ainda como a gente já tinha a nossa economia, né? Ela deteriorou mais ainda os indicadores. Eu trouxe até uns dados aqui do IPEA. O que é o IPEA? É o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é um instituto que faz ele faz vários estudos a nível mundo sobre o que está acontecendo com a nossa economia. E o último artigo que ele publicou foi assim, ó, com palavras deles. Em meio às incertezas do cenário global, algumas feições gerais podem ser identificadas. O nível de atividade está em queda, o crescimento esperado está em queda, a inflação continua alta e os juros de política monetária estão alta e os preços dos commodities estão caindo. Ou seja, então na última pesquisa feita a nível mundo, as coisas não estão boas. Tipo, todo o mundo inteiro está sofrendo. Commodities caindo preço, taxas de juros altas, inflação alta e a economia em si está se deteriorando ainda. Exato, o que dá para perceber é que a economia estava rodando muito bem, óbvio, antes de 2020, e depois que nós tivemos todo esse descompasso, principalmente na cadeia de suprimentos, causada pelo Covid, pelos isolamentos, então teve uma oferta de matéria-prima menor, nós tivemos literalmente uma inflação de demanda, né? As pessoas demandavam mais do que o mercado tinha a própria oferta, né? Não tinha o produto, e isso faz com que o preço acabe subindo. E nós vemos que realmente o mundo vem sofrendo muito com a questão da inflação, e onde você tem uma inflação alta, que normalmente não eram lugares onde a inflação é normal, você vê um problema muito sério, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a maior inflação dos últimos 40 anos é complicado porque tem uma geração, nós temos a casa dos 30 anos, ou seja, nos Estados Unidos nós temos americanos da mesma faixa etária nossa que não conheciam inflação, para eles é algo do zero, né? Algo novo. Coisa que aqui nós já nascemos no meio da guerra, né? Vamos falar assim, aqui é inflação a todo momento, a gente já nasceu numa nova moeda, que antes a gente já sabe a história que moedas anteriores tinha corrida lá no supermercado para deixar o dinheiro no banco para não deteriorar. E dá para perceber que o mundo, algumas populações, alguns países, enfim, estão assustados porque realmente eles não tinham esse contato, né, com essa inflação alta, porque não era algo que acontecia há várias décadas, né? Em vários países. Exato, bem isso. Isso tá, querendo ou não, a inflação aumenta os preços em tudo que é lugar, né? E se a gente tem uma demanda de produção de dinheiro, né, por assim dizer, no sentido que auxílios são criados, né, o dinheiro do governo é passado para o povo sem ter uma oferta de trabalho em troca disso, né? É aquela história, você está imprimindo dinheiro e uma hora a conta chega, né? Isso foi feito muito na pandemia, né? Já havia sido feito antes, só que isso potencializou muito depois de 2020, depois tivemos aquela crise ali de saúde, e agora os dados estão piores ainda, né? Isso aí, até seguindo aqui já com a inflação, tem algum indicador de inflação a nível mundo? Como que tá? Se tem algum indicador que represente o globo, né? O globo terrestre, para a gente entender se é o mundo que está com inflação alta, ou só o Brasil, ou só os Estados Unidos. Sim, exato. Até no próprio site do IPEA você consegue encontrar essa informação, que é o indicador de inflação mesmo, literalmente, a nível mundo. Se a gente pegar de 2014, 2013 até 2020,
a inflação do mundo, ela vinha oscilando ali em 3, 4, 2%. E nos últimos 2 anos, depois que a gente teve o agravamento ali, o que aconteceu? A inflação estourou. Em 2022, agora, para fechar 2022, a inflação mundial, a nível mundial, a média está em 10%. Então, veja só, a gente tinha uma média de 3, 4%, agora a gente está 6% acima disso, né? Então, 6 pontos percentuais, né, no caso. Então, a gente está com uma inflação de 10% a nível mundo. E isso, com certeza, atinge todas as pessoas, principalmente as de classe mais baixas, né? Então, a nível mundo, a inflação também está super alta. Exato. Então, se a inflação saiu nível mundo de 3 para quase 10, né? A gente está falando em 3 vezes, né? Em 3 vezes em menos de 2 anos. É muita coisa. E o que chama atenção é que realmente a inflação ela acaba impactando, como você mesmo falou, muito na classe mais baixa, porque ela pega naqueles produtos básicos, né? Alimentação, transporte, algo que é indispensável, não tem como você fugir, né? Não é inflação em carro de luxo, em jatinho ou algo do tipo que vai pegar uma classe que praticamente não sente inflação. Ou, ao invés de trocar o carro um ano, ele passa para o ano que vem, é algo que não muda a vida dele. Comer, tem que comer todos os meses, né? Ir para o trabalho todos os dias. Você faz compras, às vezes mensagem assim, comer todos os dias, ir no trabalho todos os dias, que seria o transporte. Então, combustível, alimentação é algo que impacta direto e realmente dá para perceber que nesses países, né, boa parte dessa inflação acabou sendo influenciada por esses produtos da base, né, que aí realmente diminui o poder de compra. Beleza. Seguindo aqui, tem uma outra pergunta, como que geralmente a gente sabe se uma crise pode estar chegando? Porque fica sempre esse alarme, né? Podemos falar assim, tem os mais terroristas que ficam falando a todo momento está para chegar a crise, só que eles falam isso desde 2020, depois a gente passou, né, realmente da questão da pandemia. Vem se falando, já passaram 2 meses e não teve um grande ciclo, podemos falar assim, de recessão. Mas o pessoal vem gritando. Outros já dizem que pode não acontecer. Então, como que geralmente a gente sabe se uma crise está chegando sim ou não? Bom, a gente pode pegar como média, né, a principal potência do mundo, né, que seria os Estados Unidos, né? Então, quando a gente teve a recessão lá em 2008, a recessão foi decretada depois de ter 2 PIBs negativos consecutivos, né? Então, ou seja, saiu o PIB, ele diminuiu. Saiu o próximo PIB, ele diminuiu, eles declararam recessão. Agora, no final do ano passado, o que aconteceu? Teve a mesma coisa, já teve 2 vezes o PIB negativo, nós temos as taxas de juros nas alturas, nós temos inflação nas alturas, agora pegando, por exemplo, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos lá estava com inflação de chegou a 9,1%, se eu não me engano, nos últimos 12 meses, lá no ano passado. E isso foi a maior dos últimos 40 anos, né? Fazia 40 anos que eles não chegavam a ter esse nível de inflação. E aí as taxas de juros também que ficavam em média 0,25, 0,50, né? Então as taxas eram muito próximas de zero nos Estados Unidos. Agora estão batendo 4,75. E a previsão para chegar ao final de 2023 é acima de 5%, né? Então, quais são esses indicadores? Se a gente pegar como base os Estados Unidos, já era para estar em recessão. Porque tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa que, tipo, parece que só a recessão não foi declarada, né? Lá em 2008 aconteceu a mesma coisa. Então, tinha vários indicadores, né, que mostravam que o país já estava com grandes problemas financeiros e eles foram levando isso, até que, de repente, não teve o que segurar, explodiu. Teve banco quebrando, né, milhares de pessoas desempregadas, que foi aquela crise de crédito imobiliário, né, as pessoas faziam empréstimo e não pagavam. E agora parece que está se encaminhando para o mesmo setor, o mesmo filme de novo, né, onde as taxas de juros estão altas, a inflação, né, até agora eles não conseguiram equilibrar inflação com taxa de juros, né? A inflação está em 7% lá, a taxa de juros está em 4,75%. Então, isso ainda não conseguiu superar. O PIB, né, agora deu uma estabilizada, mas também estava em PIBs negativos. Então, vários indicadores mostram que a recessão já era para ter sido declarada, só que ainda não foi. E a hora que isso for declarado, aí tipo, é um efeito em cascata, né? Vai para o Brasil, vai para o mundo todo, né? Muitas pessoas acreditavam que em 2008 a crise que aconteceu nos Estados Unidos não ia afetar o Brasil, né? Não demorou 2 meses, já estava afetando aqui, principalmente os mercados que são mais voláteis. Né? Exato, esse ponto chama atenção porque dá para ver que nos Estados Unidos eles estão entre a cruz e a espada, né? Se eu controlo a inflação e trabalho forte subindo a taxa de juros, eu desincentivo a economia e acaba gerando mais desemprego, mais demissões e acaba gerando um outro problema na outra ponta. O cobertor deles está curto, né? Então, cobriu a cabeça, fica os pés de fora, cobriu o pé, fica fora a cabeça, está bem curto e eles estão tentando levar e postergando, né? Então, eles estão tentando segurar a taxa de juros mais alta e subindo aos pouquinhos, mas realmente é algo difícil de você ver nos Estados Unidos isso, né? Uma inflação
bem acima da taxa de juros, e considerando que a taxa de juros já é uma taxa alta, né? Sabendo que a gente vive uma inflação lá, a maior inflação das últimas 4 décadas, e é algo totalmente anormal, atípico, e é como você falou, né? Em outros momentos já nós estaríamos em crise, em recessão, né? Mas eles estão contornando para tentar ver se isso passa, né? Ver se isso passa, é isso aí. Mais um ponto também que chama atenção, até por isso que já alguns comentam sobre a questão de uma possível recessão, é o quê? O que vinha puxando muito também o mercado americano, de modo geral, principalmente bolsas, era todas as empresas de tecnologia, né? Se você pega lá em 2008, quando nós tivemos a crise do subprime, era um estilo de empresa que comandava lá o S&P 500, os índices, né, das bolsas americanas. Eram empresas mais realmente que produziam bens, eram grandes bancos, eram petroleiras. E agora, se você pega, quando nós tivemos a crise do Covid, eram basicamente empresas de tecnologia, e principalmente depois do Covid, que a taxa de juros ficou zero, né? Era muito barato você pegar dinheiro, então, ao invés de deixar o dinheiro parado para não render nada, você coloca o teu dinheiro num negócio extremamente arriscado, volátil, uma empresa de tecnologia, buscando uma possível valorização gigantesca no futuro, né? Então, porque o dinheiro, o acesso ao dinheiro era muito barato. Só que agora nós temos um problema que chegou nessas gigantes da tecnologia, né, lá do Vale do Silício. Porque nós percebemos que tem uma grande massa de demissões acontecendo nessas gigantes, que também podem influenciar uma crise, né? Se hoje a Bolsa Americana é comandada por empresas de tecnologia e as empresas de tecnologia estão demitindo, então automaticamente isso já fala muita coisa, né? Tem algo errado aí, né? Exato. Então, até a gente trouxe uns dados aqui sobre os números que estão sendo, de pessoas que estão sendo demitidas lá, né? Então, até o final de 2022 e começo agora de 2023, a gente teve 12 mil demissões no Google, na Amazon foram 18 mil demissões, o Facebook ele teve 11 mil demissões e ele não definiu o novo orçamento dele de 2023 porque eles estão eles estão calculando uma nova onda de demissões. Então já tinha que ter saído o orçamento dos gastos, né, tudo que o Facebook, o Meta, vai investir em 2023 e eles não saíram ainda com esse orçamento. Por quê? Porque eles estão planejando uma nova onda de demissões. Para você ter uma ideia, no total, essas empresas de tecnologia, elas emitiram juntas, entre o ano passado e o começo desse ano, 97 mil funcionários. 97 mil funcionários. É muita gente, né? E se a gente fosse pegar como base o ano de 2021 para ver que existe alguma coisa estranha aí, foram demitidas somente 13 mil pessoas. Então, isso que nos leva a pensar, né? Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada, porque não é normal essas empresas encolherem tanto de tamanho assim da noite para o dia, né? Porque em um ano a gente pode considerar que é da noite para o dia, né? Então, 97 mil funcionários, né? Então, alguma coisa estranha está acontecendo. Exato, né? É esse o ponto que fica, né? Por isso, se você, dependendo do ponto que você olha, né? Você já percebe que está em recessão. Porque como nós falamos, lá em 2008, se acontece algo desse tipo, os grandes bancos, empresas ligadas ao setor de petróleo, entre outras coisas, demitissem 97 mil funcionários, provavelmente naquela situação teria declarado que estava em recessão, né? Hoje, são essas empresas de tecnologia que estão no topo e elas demitiram essa quantidade de pessoas e eles querem ainda falar que eles não estão, né? Por isso até fica o ponto, né? Então, vendo todo esse reflexo que está acontecendo, dessa possível recessão, o que você acha? Você concorda que realmente isso ainda é um reflexo da pandemia ou não? Você acha que não tem nada a ver com pandemia, é outra coisa? Qual que é a tua opinião a respeito disso? Então vamos lá. Começou-se a criar teorias sobre o que está acontecendo com as grandes empresas de tecnologia, né? Então, sobre se isso seria a deterioração dos indicadores, né? Como a gente falou aqui, taxa de juros alta, inflação alta, né? Diminuição do consumo, economia parada, ou se, né, o que estaria acontecendo? Que tudo aquilo que as empresas de tecnologia inflaram lá em 2020, 2021, porque como assim inflaram? Em 2020 e 2021, quando a gente teve a pandemia, as empresas de tecnologia elas investiram muito, porque as pessoas foram para casa. Né? Teve o home office, né? Então essas empresas investiram muito, principalmente em serviços de streaming, contrataram muitas pessoas também para dar essa demanda, para criar serviços para servir quem estava em casa. Né? Literalmente foi isso que aconteceu. Se falava muito que naquela época as empresas estavam crescendo 5 anos em um. Né? Por quê? Porque elas estavam tentando atingir toda a demanda de tecnologia para servir essas pessoas da melhor forma em casa. Né? Porque enquanto as pessoas estavam no corre-corre, no dia a dia, de sair, acordar cedo, ir para o trabalho, se locomover, elas usavam a tecnologia, mas não com tanto potencial, assim, não com tanta dedicação. Né? Quando elas foram para casa, tudo que elas
precisavam, envolvia um celular, um notebook, uma TV, e aí essas empresas investiram muito para desenvolver softwares de streaming, desenvolver games, desenvolver outras tecnologias para servir essas pessoas que estavam em casa. Então, o que aconteceu? Se criou uma analogia não, um estudo, que muitos analistas estão dizendo que a gente não está em recessão, e que sim, a gente está só voltando ao normal. Né? Nós estamos voltando ao normal do que aconteceu em 2020. Como se falava que tínhamos evoluído 5 anos em apenas um, na verdade não foi evoluído. Foi, adiantado aquilo, só que agora as coisas estão voltando ao normal. Então eles dizem que essas demissões em massa, esse encolhimento dessas empresas, elas estão retornando ao normal porque elas tinham literalmente inflado nesses 2 anos, né? E agora, então, não seria uma recessão. Então fica aquela dúvida, né? Será que a gente está indo para uma recessão mesmo? Ou será que isso é um reflexo pós-pandemia que as coisas estão voltando ao normal? Até isso trazendo ao mercado brasileiro e vendo o mercado, podemos falar assim, de marketing digital, de infoprodutos, nós percebemos algo parecido, né? Você vê grandes grupos aí voltados à questão de comercialização de treinamentos online, né? Grupo Primo demitiu 100 pessoas, né? Natália Arcuri demitiu 70 pessoas do Me Poupe. E isso aconteceu porque realmente em 2020 e 2021 teve esse boom, teve essa grande demanda e agora tá tudo dando uma equilibrada, uma acalmada, e não é necessariamente que está voltando para trás, é simplesmente teve um boom causado pelo isolamento, pela pandemia. Teve um fator gerador, Exato, né? Um fator gerador que todo mundo buscou ao mesmo tempo, mas não significa que as pessoas vão parar de buscar. A única coisa é que voltou ao normal. E óbvio, as empresas tiveram que crescer para aproveitar essa demanda em questão, que era um dinheiro que estava na mesa, mas obviamente, quem sabe o erro de algumas pessoas foi perpetuar isso para sempre, né? Eu cresço, em 1, 2 anos eu cresci isso, ano que vem eu tenho a meta de crescer o dobro e o dobro e o dobro, só que o mercado, quem sabe, não comporta, né? Então foi algo sazonal que deu toda essa demanda, e agora vem voltando ao normal. Imagino que é isso que você explicou até se falando nos Estados Unidos também, né? Foi o exemplo que eu puxei do marketing digital, Exato. Empresas de comercialização de treinamentos online aqui no Brasil, que aconteceu, várias demissões, mas colocando numa escala maior empresa de tecnologia também, justo pelo que você falou, né? Exato. É perfeito, né? Por isso que eu até acredito que as duas coisas estão ligadas, né? Porque a gente não pode ignorar, né, detalhes como inflação alta, taxa de juros, porque isso não vem só das empresas de tecnologia, né? Isso vem do mundo todo. A gente teve uma pandemia que devastou o mundo no quesito em vários pontos, né? Então eu acredito que não seja só as empresas de tecnologia que estão voltando ao normal, né? Não é só isso a economia, né? Tem muita coisa, né? Tem empresa que fabrica comida, empresa que fabrica móveis, tem empresa que fabrica de tudo, né? Então o mundo não é só tecnologia. Exato. Também, né? Então as coisas podem estar ligadas, mas uma não elimina a outra, né? Então, e faz também total sentido o que você trouxe do mercado brasileiro, né? É um efeito também que está acontecendo aqui, principalmente no mundo digital também, né? Exato. E se falando dessas empresas de tecnologia, elas tiveram realmente um grande impacto no lucro, porque com certeza entre 2020 e 2021 até metade de 22 elas estavam crescentes, né? E depois aí metade de 2022 para cá, elas vêm caindo a questão de lucro. Já tem algum número, algo que consiga mensurar, medir qual foi a redução de lucro dessas empresas de tecnologia? Sim, somando aí as principais, né? Esse primeiro trimestre que saiu os primeiros resultados, o lucro somado de todas elas caiu mais de 33 bilhões de dólares, né? Ou seja, é um número bem grande, né? Então são 33 bilhões de dólares. E aí também traz-se a mesma pergunta, né? Será que é porque a gente está numa recessão, que as coisas estão ruins, ou se é porque elas estão desinflando, né? Então, como elas estão demitindo, provavelmente a procura pelos serviços delas não são da mesma forma que estavam sendo ali em 2021, 2020, então é normal também o lucro estar caindo, né? Mas tem aquilo que a gente falou, né? Nem tudo é tecnologia, né? Então tem as duas coisas também. Isso pode estar refletindo em pessoas que estão com dificuldades financeiras e resolvem cancelar um serviço de streaming, né? Cancelar um Amazon Music, cancelar, né? Vários serviços, por exemplo, de vários, sei lá, tem Netflix, tem HBO, tem vários outros, Globoplay da vida, a pessoa fica só com Netflix, né? Ela dá uma enxugada, ela escolhe um, né? O que ela mais usa, O que ela mais usa. Então, é esse ponto também, né? As pessoas podem estar com dificuldades financeiras porque as coisas estão mais caras, inflação, e ela começa a reorganizar o orçamento dela, diminuindo aquilo que ela não usa todos os dias, né? Exato, legal.
Até um ponto isso, então também, pô, 33 bilhões de dólares a redução do lucro das empresas de tecnologia representa aí mais de 150 bilhões de reais. Exato. É muito bastante dinheiro, coisa. É muita coisa, colocando a nível Brasil. E, obviamente, se as empresas tiveram de tecnologia essa redução na lucratividade, elas começam a focar em projetos mais imediatistas, né? Quem sabe aquele projeto de médio e longo prazo que ia demandar um orçamento, um caixa maior, sai do foco porque a lucratividade dela caiu, né? Então Exato. ela tem que dar enxadada onde tem minhoca, né? Ela não Exato. pode ficar preparando um terreno para no futuro ela colher, né? Ou pelo menos ela vai tirando o foco disso. E um exemplo disso que nós temos é a própria Microsoft, que abandonou o projeto do metaverso, né? E por que isso aconteceu? Como que isso vem ocorrendo? Será que ela vai em algum momento retomar esse projeto, né? O que você tem para falar a respeito disso? Então, o projeto do metaverso da Microsoft envolvia uma equipe muito grande e bem cara, né? Porque também é um processo de tecnologia avançada, né? Então, a gente está falando agora do mundo cripto, a gente está falando de blockchains, né? A gente está falando de criar coisas, uma outra dimensão, né? Uma outra realidade, né? Dentro da internet, né? Se a gente for se aprofundar nisso. E o que está acontecendo? Como a gente entrou num mercado de baixa ali a partir de 2022, no mercado cripto, muito se deixou de lado o metaverso, principalmente para as pessoas que estavam vendo de fora, né? Não estavam mais investindo fortemente nisso. Mas, claro, que tinham grandes empresas, grandes fundos de investimento, né, que estavam apoiando as ideias. Só que o que o metaverso vai trazer de lucratividade, por exemplo, no caso da Microsoft? É a longo prazo. Né? É uma coisa que está crescendo agora, tomou uma notoriedade em 2022, só que é um projeto que, por exemplo, pode ser que ele esteja a todo vapor em 2026, 2027, 2028, né? Mais a longo tempo, assim como foi a internet. A internet, quando começou, ela foi embalando, né? E aí, depois de alguns anos, todo mundo estava utilizando. Provavelmente o metaverso vai ser assim. Né? Ele começou, iniciou, teve os seus altos e baixos, mais para frente ele vai viralizar, né, por assim dizer. Só que a Microsoft resolveu cancelar isso porque é algo que não está dando dinheiro de imediato. Né, não está trazendo caixa para a empresa imediatamente. Isso também pode estar ligado, né? Por quê? Porque as pessoas vão investir em um VR, né, num óculos virtual, de realidade virtual, para se conectarem no metaverso, se é algo que custa, por exemplo, 500, 600, $1.000, né? No Brasil, 3, 4, 5 mil reais. Porque elas vão investir nisso se é somente lazer. Então, provavelmente, as empresas de tecnologia sentiram isso também, que a pessoa não estão pensando somente nesse lazer, né? Que é um lazer ainda caro, né? Então, só que por outro lado, a gente vê, por exemplo, a Microsoft investindo 10 bilhões no ChatGPT, né? Que é uma tecnologia de inteligência artificial que pode resolver problemas, pode solucionar dúvidas que você tem com muito mais especificidade. Seria né? um novo Google, né? É um novo Google mais inteligente, Exato. né? Então é um projeto que pode trazer um retorno muito rápido. Tanto que essa semana, o que ela fez? Ela já integrou o ChatGPT no Bing, que é o navegador dela. O site de buscas. O né, site de buscas dela, né? Então já integrou nele. E por quê? Porque agora você faz uma pesquisa no Bing e ele já te dá uma pesquisa muito mais detalhada do que o Google dá. O Google, você digita no Google o que você quer, ele vai te dar várias opções, né? E lá ele vai te dar uma resposta bem mais específica. Legal. Até essa questão, eu vejo do metaverso, até a analogia que você trouxe com a internet, faz muito sentido porque a internet, quando ela surgiu, nas primeiras camadas, nos primórdios, ela tinha várias dificuldades de tudo, né? Desde a parte do hardware, como que vai chegar um cabo lá, porque precisa de uma estrutura para chegar um cabo até na casa, entre outras coisas. Como que a pessoa vai ter acesso a uma internet dentro de casa? Seria algo como levar água, né? Você tem que ter toda uma tubulação, toda uma estrutura para conseguir chegar até naquela torneira na casa da pessoa. E quando você fala lá no início da internet, era exatamente isso. A internet, quem sabe, ela já teria as condições de funcionar muito próximo do que hoje. Só que você não tinha equipamento com capacidade de processamento, né? Você não tinha nem essa infraestrutura para poder oferecer esse serviço à pessoa. E aí, óbvio, tudo foi evoluindo aos poucos, foi crescendo. Aí ela veio através da discada, né? Que vinha já pelo telefone que tinha na casa das pessoas. Ela foi evoluindo, foi via rádio, entre outras coisas, até chegar hoje, nós temos até fibra ótica, né? Podemos falar assim. Ou seja, já se criou essa estrutura, né? Essa infraestrutura básica. E na questão do metaverso acaba sendo igual, né? Você vê ainda internets que não iriam comportar, você via a própria estabilidade, podemos falar assim, de conexões que ainda não tem a necessidade para você conseguir ter essa conexão
com uma reatividade, podemos falar assim, né? Precisava ser muito reativo, precisava ser muito instantâneo, e você não tinha isso. Sem falar o equipamento que ainda é considerado caríssimo, né? De você ter esse equipamento para você estar integrado, né? Imerso dentro do metaverso, que custa bem caro ainda. Hoje em dia, por exemplo, para você ter uma internet de mais de 100 mega na tua casa, você precisa ter um modem que comporte mais de 100 mega, né? Exato. Então, tudo vai evoluindo aos poucos, né? Daqui a pouco vai ser comum todo mundo ter internet de 1 giga em casa. Exato. Até porque 100 mega provavelmente não roda um metaverso, entre outras coisas, uma realidade virtual. Ou aquele negócio, né? Você vai rodar com um ping lá nas alturas, né? Aí você não vai ter uma experiência boa, né? Exatamente. Então, vai começar a travar tudo, né? Exato. Ou você tá no momento do, sei lá, se você tá conversando com alguém e tá tendo uma... Recebendo um dado atrasado, entre outras coisas. O delay, né? Exato. Então, bem por isso, dá pra ver que é camadas que vão se avançando, né? Até você chegar lá. E realmente, quem sabe, 2025, 2026, 2027, já tem uma infraestrutura bem melhor, né? Porque a internet você pega, né? Sei lá, 10 anos atrás 1 mega era muita coisa, né? Aí foi para 10, foi para 30 mega, 100 mega. Hoje você já é normal, 500 mega já não é relativamente comercial, é algo totalmente possível. Qualquer residência ter 500 mega. Quem sabe até, né, 2026 a gente tem uma internet muito mais rápida e aí comporte, sem falar que esses equipamentos possam ficar aí mais baratos. Sim, tudo é uma evolução, né? Tudo vai no passo a passo. Mas, então, a gente até entrou nesse assunto por conta que a gente estava falando que se a crise estava pegando as empresas de tecnologia, né? Mas, no geral, então, o que dá para a gente poder tirar disso tudo? Que as duas coisas estão acontecendo, né? Que a gente está vendo um desinchaço do que aconteceu lá em 2020, 2021, do boom das empresas de tecnologia, que elas avançaram 5 anos em um, só que agora dá para a gente ver que elas estão retornando esses 5 anos ao normal. Mas do outro lado, né, quando a gente olha para um panorama geral da economia, a gente vê tudo, né? Que as coisas realmente não estão boas, né? Então, inflação muito alta no mundo todo, taxa de juros muito alta, né? Redução da atividade econômica no mundo todo, pessoas com dificuldade de fazerem a economia gerar porque elas não estão conseguindo comprar, consumir, né? Então, a roda não está girando bem e não é só no setor de tecnologia. Então, as duas coisas estão conectadas. E sim, a gente pode estar aí à beira de uma recessão, né? Quando ela vai acontecer, a gente não sabe. Né? Mas a hora que isso for declarado, pode ter certeza que muita coisa vai cair. Né? Muito se falando em mercado, se falando em tudo no geral, né? E aí, se você estiver bem posicionado, é aquilo, né? Quando um investidor ele está entendendo o que está acontecendo, muita coisa vira oportunidade. É isso aí. Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do nosso podcast. A grande recessão chegou. Vale lembrar, esse podcast está presente no nosso canal do YouTube do InvestidorCast, está presente também no Spotify e várias outras plataformas aí de podcast, Apple Podcast, entre outras. Então, se você buscar InvestidorCast, você encontra a lista com todos os nossos podcasts de vários assuntos para você poder acompanhar. Esperamos que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Até mais.